O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, durante o processo em que se decide sobre a suspensão das investigações que usam dados do COAF, fez uma intervenção impactante falando sobre as tentativas de se destruir a Lava Jato e o combate à corrupção. O ministro apontou que há a tentativa de se criar uma narrativa em que os esforços no combate à corrupção, e especialmente à Lava Jato, se transformariam em uma conspiração para perseguir pessoas. O ministro apontou que na construção dessa teoria da conspiração há agentes que lançam mão de um conjunto sórdido de provas ilícitas produzidas por criminosos, Deus sabe a soldo de quem. E reforçou que se os vazamentos de dados de órgãos públicos merecem a mais alta reprovação, o mesmo se aplica ao uso de provas ilícitas obtidas por meios criminosos. Barroso aponta o absurdo da teoria da conspiração, que precisaria envolver policiais federais, procuradores, juízes, Receita Federal, Banco Central, COAF, OCDE, Transparência Internacional e Departamento de Justiça dos Estados Unidos, entre outros, ignorando todas as provas já produzidas e conhecidas do gigantesco esquema de corrupção que assolou o país. Assista. Há um esforço grande hoje no Brasil para capturar a narrativa do que aconteceu por aqui. E muita gente desejaria transformar a reação indignada da sociedade brasileira e de algumas das suas instituições no enfrentamento da corrupção e, em muitos momentos, inclusive, e sobretudo, o Supremo Tribunal Federal. Muita gente tenta transformar esse processo histórico decisivo numa trama para perseguir gente proba e honesta. E para tentar refazer essa narrativa, não se hesita em lançar mão de um conjunto sórdido de provas ilícitas, produzidas por criminosos, Deus sabe a soldo de quem. Portanto, há um processo, uma tentativa de reescrever a história, que produz as alianças mais esdrúxulas de um extremo ao outro do espectro político. E nessa versão que se procura construir, tudo não teria passado de uma conspiração de policiais federais, procuradores da República e juízes cooptados por um punitivismo insano contra gente que conduzia o país com lisura e boas práticas. E na conspiração, na versão de muitos, também foi incluída a Receita Federal, o Banco Central e o COAF. E depois, na versão que se tenta construir, a conspiração se tornou internacional. E abrange também a Transparência Internacional, que nos coloca em um vexatório 105º lugar no índice de percepção da corrupção. Atenção, a Transparência Internacional revela dados, ela não fabrica dados. Portanto, não adianta atirar no mensageiro. Também integrariam a conspiração a OCDE e órgãos da OCDE que reiteradamente vêm manifestando preocupação com a forma como se vem tratando criminalidade que inclui corrupção e lavagem de dinheiro. Também terão feito parte da conspiração o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que multou a Petrobras em 800 milhões por prática de corrupção com repercussão em território americano. Eu não preciso enumerar o conjunto de fatos objetivos e documentados que desmentem essa teoria da conspiração. Eu ouvi o áudio do senador pedindo propina e indicando quem iria receber o dinheiro e vi o vídeo do dinheiro sendo entregue. Eu vi o deputado correndo pela rua com uma mala de dinheiro, com a propina recebida, numa cena que bem serve de símbolo de uma era. Todos vimos o apartamento repleto com 51 milhões de reais, com as impressões digitais de um ex-secretário da Presidência da República. O país vem fazendo um esforço enorme para empurrar para a margem da história essa velha ordem em que era legítima a apropriação privada do Estado e o desvio de dinheiro público. Somos uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável. Há um emocionante movimento de baixo para cima, eu penso. Uma enorme energia, uma enorme demanda por integridade e as instituições precisam corresponder a essa demanda para a sociedade. Não acho bom para o país, não acho bom para a justiça e não acho bom para o Supremo, nesse quadro e nessa quadra que o país vive, criar dificuldades e entraves burocráticos para o combate à alta criminalidade. Agora, e muito importante, presidente,
Eu sou contra vazamentos, sou contra manobras informais ardilosas, sou contra a perseguição de qualquer tipo a qualquer pessoa por qualquer motivo que seja. E, portanto, sou a favor da punição rigorosa de quem quebre sigilo fiscal ou bancário fora das hipóteses permitidas e também recomendo que as pessoas diminuam a sua euforia com provas obtidas criminosamente. Quem se move por princípios não pode ir variando de posição de acordo com interesses circunstanciais. E, portanto, e aqui faço uma declaração de princípios, tanto vazamento quanto provas ilícitas merecem repreensão máxima, não importa de onde venha, e tenho muito zelo com isso. Eu mesmo conduzi, o ministro Fachin conduz, inquérito, no meu caso, e o ministro Fachin também, contra altíssimas autoridades, sem que tivesse vazado uma linha sequer. Veja a íntegra do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados. Presidente, ao iniciar o meu voto, eu gostaria de expressamente, ainda quando desnecessário, reiterar o meu apreço pessoal por Vossa Excelência, que não é abalado por eventuais compreensões diferentes do direito em algumas situações. E nessa linha, presidente, eu lamento que um comentário interno que fiz já dentro do Salão Branco, após o julgamento de quarta-feira passada, a propósito do conto de Lima Barreto, tenha sido captado por um microfone poderoso. Estava dentro do Salão Branco e divulgado publicamente, e há um vídeo documentando esse episódio, como ele se passou. O comentário trazia, para usar uma palavra ao gosto do ministro Marco Aurélio, a picardia legítima em uma roda de colegas e amigos, mas não constituía uma declaração pública, como parte do noticiário fez transparecer. Tenho a preocupação nessa vida de não causar mal a ninguém, e menos ainda às pessoas por quem tenho estima, como é o caso de Vossa Excelência. E a recíproca, se necessário. Passo e peço licença, presidente, para um brevíssimo registro pessoal, mas que é importante. Faleceu ontem Eduardo Seabra Fagundes, que foi presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eduardo foi o advogado com quem eu comecei a minha vida. Fui estagiário dele, fui advogado no escritório dele e do pai, Miguel Seabra Fagundes, que também era um jurista extraordinário. O Eduardo era um grande advogado, foi uma escola para mim. Depois eu acompanhei no serviço público, onde ele fui assessor dele, depois que virei procurador-geral na Procuradoria-Geral do Estado e na Secretaria de Justiça do Rio de Janeiro. Teve um papel importante na transição democrática brasileira quando sucedeu Raimundo Fauro. Era um homem extremamente íntegro, brilhante e corajoso, e eu só queria fazer esse registro. Eu sei que nós não temos uma tradição de registro de pesar, mas, portanto, é um registro pessoal de quem o admirava, queria bem e se beneficiou do conhecimento dele ao longo da vida. Passo à hipótese, presidente. Qual é o nosso caso? Já foi relatado, quer dizer, no âmbito de sua competência de administração e fiscalização tributária, a Receita Federal instaurou um processo administrativo fiscal em face de 2 contribuintes, após haver recebido informações bancárias que lhe foram enviadas por instituição financeira na forma da lei. Ao final desse processo administrativo tributário, a Receita constata que houve a prática de um crime previsto na Lei 8.137, consistente em omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. É o crime de sonegação previsto expressamente na legislação. Findo o processo administrativo, em que, lançado o tributo e reconhecida a ocorrência de indício de crime de sonegação, a Receita Federal formula representação fiscal para fins penais ao Ministério Público, que, reconhecendo indícios sérios do cometimento de crime, oferece denúncia criminal
em face desses contribuintes. Conforme foi apurado pela fiscalização, o valor sonegado por cada um dos dois denunciados foi, em valores do início da década de 2000, R$ 483 mil num caso e R$ 470 mil num caso. Como é notório, crimes dessa natureza e dessa monta costumam escapar impunes pelos desvãos da justiça brasileira ainda, embora esse quadro comece a se alterar. Aqui, porém, parecia que a exceção ia ocorrer. O juiz federal de primeiro grau julgou procedente o pedido da acusação e condenou os dois réus, H, a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão e T, a pena de 2 anos e 7 meses de reclusão. Vale o registro importante que nos dois casos a pena privativa de liberdade foi substituída por medidas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa. Vale dizer, nenhum dos dois amargou sequer um dia de prisão. Sendo certo ainda que a jurisprudência, baseada na lei e, a meu ver, numa má política pública, considera que no crime de sonegação, se o pagamento do tributo lançado se der, mesmo depois do trânsito em julgado, fica extinta a punibilidade. O que é uma má política pública, porque no fundo a sonegação é uma aposta. Se não for pego, se deu bem. Se for pego, ele pode a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado, excluir a punibilidade. Mas nesse caso, portanto, houve a condenação em primeiro grau. Porém, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região anulou a decisão, entendendo ser exigida prévia autorização judicial para que o Ministério Público pudesse receber o compartilhamento por parte da Receita Federal dos dados bancários do investigado. E aqui é interessante, porque embora a parte só tenha arguído a inconstitucionalidade do acesso da Receita aos seus dados, matéria que o Supremo já havia decidido que era legítimo, o acórdão, de ofício, entendeu que a etapa seguinte, a do compartilhamento da Receita com o Ministério Público, era inconstitucional e anulou o processo. Veja que, portanto, o acórdão que anula a condenação não se baseou no recurso que foi interposto pela parte que se queixava do acesso pela Receita Federal. O tribunal, de ofício, utilizou um fundamento que sequer constava do recurso e que não foi discutido em primeiro grau, qual seja o compartilhamento pela Receita com o Ministério Público. Eu, antes de concluir o relato da hipótese, presidente, cumpro o doloroso dever de demonstrar mais uma vez que este caso é o retrato caricato do que eu venho repetindo nesse plenário a propósito da criminalidade do colarinho branco. A regra é a eternização do processo e a impunidade. O sistema é feito para prender menino pobre. Confira-se os dados desse processo, que não constitui uma exceção. Os fatos criminosos foram praticados entre 2002 e 2003. A denúncia foi recebida em 2010, porque a jurisprudência, sumulada, como lembrava o ministro Alexandre de Moraes, exige a prévia conclusão do processo administrativo para que se possa representar
ao Ministério Público. Portanto, é preciso que se aguarde a conclusão de toda a tramitação do processo administrativo para depois começar o processo criminal. Portanto, a denúncia, os fatos são de 2002 e 2003. A denúncia é de 2010, a sentença condenatória é de 2014, o acórdão que anulou tudo é de 2016. Nós já estamos avançados em 2019, às vésperas de 2020. Nesse caso, o processo já estava chegando ao fim, não ocorreu prescrição, e aí veio a decisão para anular tudo, como também já tenho dito de outras vezes. Se o processo acabar e não tiver prescrição, anula-se tudo. Essa é uma história que se repete, este não é um caso excepcional. Já foi debatido aqui também, presidente, quanto ao objeto específico do processo. Conforme postulado pela parte, a questão aqui, postulada pela parte, era a validade ou não do acesso a informações bancárias do contribuinte pela Receita Federal sem autorização judicial prévia. O juízo de primeiro grau considerou válido, o Tribunal de Justiça invalidou, considerou ilegítimo este acesso pela Receita aos dados bancários, e o Ministério Público interpôs recurso extraordinário dessa decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Decisão. No âmbito deste processo, Flávio Bolsonaro, que era um terceiro em relação aos fatos aqui discutidos, protocolou em 15 de julho de 2019 petição avulsa em que sustentou estar sendo investigado em procedimento criminal instaurado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e que o fundamento dessa investigação teria sido a quebra de sigilo dos seus dados pelo COAF, hoje rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira, e entendeu o requerente bem representado, em uma postulação engenhosa, que haveria inequívoca similitude com a matéria dessa repercussão geral e pediu e obteve a suspensão do seu processo, e na mesma decisão foram suspensos também todos os processos judiciais e inquéritos que versavam o tema 990 da repercussão geral, que cuida, aspas, do compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pelo fisco no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar sem a intermediação do Poder Judiciário. É o meu ponto de vista pessoal, pedindo todas as vezes ao eminente presidente que não era possível, nesse caso, a expansão do objeto à luz do princípio dispositivo, e também por entender que a própria lógica da atuação do COAF é diferente da Receita Federal e o regime jurídico de cada um desses órgãos é igualmente diferente e, portanto, na linha minimalista que temos adotado aqui em matéria de repercussão geral, eu me cingiria à questão específica da Receita Federal, aceitando estendê-la ao compartilhamento com o Ministério Público, porque isso foi o fundamento da decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Como suspendeu todos os processos, inclusive do Banco Central e da CVM, também em relação a essas entidades, eu penso que a lógica é diferente e a normatização é diferente. De modo que, no meu ponto de vista, o objeto não deveria ser estendido. Passo agora, presidente, à parte 1 do meu voto, que é, e considero importante, o contexto em que se insere esta demanda. O Brasil vive a necessidade de enfrentar, assim penso, 3 tipos de criminalidade distintos,
cada qual com o seu cortejo de malfeitos e atrasos civilizatórios. Em primeiro lugar, a criminalidade violenta, que inclui homicídios, latrocínios, roubos e violência sexual. A segunda, que é a criminalidade organizada, que inclui facções criminosas e sua atuação no tráfico de drogas, de armas, de toda a delinquência associada a esses crimes. E, em terceiro lugar, que tem sido denominado de criminalidade institucionalizada, que é praticada dentro das instituições por agentes públicos desonestos. Já a detecção da lavagem de dinheiro é decisiva para o enfrentamento da criminalidade organizada e da criminalidade institucionalizada. Já tenho dito de outras vezes dessa tribuna que considero que o Brasil foi devastado ao longo de muitos anos por um processo de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que não foi fenômeno de um governo, de um partido, de uma pessoa. Foi o acúmulo histórico de décadas que um dia transbordou. E eu não tenho ideia fixa por esse tema, nem acho que o direito penal seja o domínio mais importante para o avanço civilizatório, mas eu acho que essa naturalização das coisas erradas nos atrasou na história, com consequências desastrosas que inclui uma cultura que aceitou por muito tempo passivamente as fraudes em licitações, o superfaturamento de congressos, as propinas em empréstimos e financiamentos públicos, propinas em desonerações e isenções tributárias, achaques em CPIs, emendas orçamentárias parlamentares cujos recursos jamais chegam ao seu destino. Todos esses delitos só podem ser detectados pela verificação da lavagem do dinheiro. E, portanto, ela é muito importante para enfrentar. E as consequências da naturalização dessas coisas erradas são ruins, não apenas pelo país feio e desonesto que resulta dessa fotografia, mas pelo conjunto de decisões erradas que são tomadas pelas motivações erradas da corrupção e das propinas, que incluem obras inúteis e aquisições desnecessárias. Tudo provado, documentado e confessado. E acho, presidente, permita, que essa discussão se insere no Brasil num momento em que há uma espécie de disputa de narrativas. Há um esforço grande hoje no Brasil para capturar a narrativa do que aconteceu por aqui. E muita gente desejaria transformar a reação indignada da sociedade brasileira e de algumas das suas instituições no enfrentamento da corrupção e, em muitos momentos, inclusive e sobretudo, o Supremo Tribunal Federal. Muita gente tenta transformar esse processo histórico decisivo numa trama para perseguir gente proba e honesta. Essa é a disputa de narrativa. Ocorreu um quadro dramático de corrupção generalizada ou um quadro de perseguição a gente proba e honesta. E para tentar refazer essa narrativa, não se hesita em lançar mão de um conjunto sórdido de provas ilícitas, produzidas por criminosos, Deus sabe a soldo de quem. Portanto, há um processo, uma tentativa de reescrever a história, que produz as alianças mais esdrúxulas de um extremo ao outro do espectro político. E nessa versão que se procura construir, tudo não teria passado de uma conspiração de policiais federais, procuradores da República
e juízes cooptados por um punitivismo insano contra gente que conduzia o país com lisura e boas práticas. E na conspiração, na versão de muitos, também foi incluída a Receita Federal, o Banco Central e o COAF. E depois, na versão que se tenta construir, a conspiração se tornou internacional. E abrange também a transparência internacional, que nos coloca em um vexatório 105º lugar no índice de percepção da corrupção. Atenção, a transparência internacional revela dados, ela não fabrica dados. Portanto, não adianta atirar no mensageiro. Também integrariam a conspiração a OCDE e órgãos da OCDE que reiteradamente vêm manifestando preocupação com a forma como se vem tratando criminalidade que inclui corrupção e lavagem de dinheiro. Também terão feito parte da conspiração o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que multou a Petrobras em 800 milhões por prática de corrupção com repercussão em território americano. Também integram a conspiração a Securities Exchange Commission, que multou a Petrobras em 933 milhões, e a Justiça Federal de Nova York, que homologou acordo de 2,9 bilhões de dólares para pôr fim à ação coletiva movida por acionistas lesados por práticas de corrupção. E também integram a conspiração, os bancos suíços que de ofício comunicam às autoridades brasileiras os inequívocos indícios de lavagem de dinheiro procedentes de atividades ilícitas. Eu não preciso enumerar o conjunto de fatos objetivos e documentados que desmentem essa teoria da conspiração. Eu ouvi o áudio do senador pedindo propina e indicando quem iria receber o dinheiro e vi o vídeo do dinheiro sendo entregue. Eu vi o inquérito em que altos dignitários recebiam propina por atos de ofício, abriam offshore por interpostas pessoas sem declará-las à Receita, subcontratavam empresas de fundo de quintal e tinham todas as despesas pagas por terceiros. Eu vi o deputado correndo pela rua com uma mala de dinheiro, com a propina recebida, numa cena que bem serve de símbolo de uma era. Todos vimos o apartamento repleto com 51 milhões de reais, com as impressões digitais de um ex-secretário da Presidência da República. Eu vi, ninguém me contou, o inquérito em que o senador recebia propinas para a liberação do pagamento à empreiteira pela construção do estádio. Todos vimos o diretor da empresa estatal que devolveu a bagatela de comprada por 1,2 bilhões e revendida por menos da metade do preço. Eu não preciso. O país vem fazendo um esforço enorme para empurrar para a margem da história essa velha ordem em que era legítima a apropriação privada do Estado e o desvio de dinheiro público. Somos uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável. Há um emocionante movimento de baixo para cima. Eu penso, uma enorme energia, uma enorme demanda por integridade, e as instituições precisam corresponder a essa demanda para a sociedade. Portanto, concluindo a pré-compreensão do meu voto, ou seja, os fatores que pautam a minha interpretação jurídica aqui, em conjunto com a Constituição e as leis, não acho bom para o país, não acho bom para a Justiça e não acho bom para o Supremo, nesse quadro e nessa quadra que o país vive, criar dificuldades e entraves burocráticos para o combate à alta criminalidade. Agora, e muito importante, presidente,
Eu sou contra vazamentos, sou contra manobras informais ardilosas, sou contra a perseguição de qualquer tipo a qualquer pessoa por qualquer motivo que seja. E, portanto, sou a favor da punição rigorosa de quem quebre sigilo fiscal ou bancário fora das hipóteses permitidas e também recomendo que as pessoas diminuam a sua euforia com provas obtidas criminosamente. Quem se move por princípios não pode ir variando de posição de acordo com interesses circunstanciais. E, portanto, e aqui faço uma declaração de princípios, tanto vazamento quanto provas ilícitas merecem repreensão máxima, não importa de onde venha, e tenho muito zelo com isso. Eu mesmo conduzi, o ministro Fachin conduz inquérito, no meu caso, e o ministro Fachin também, contra altíssimas autoridades, sem que tivesse vazado uma linha sequer. O inquérito chegou ao fim, o Ministério Público ofereceu uma denúncia impressionante, eu devo dizer. Ninguém tomou conhecimento, por via de vazamento, de nenhum fato do inquérito que presidi, porque considero que isso é o que determina a lei e que isso aqui é o correto. Parto agora, presidente, feita essa exposição que um pouco contextualiza a minha visão do Brasil e como acho que a faticidade interfere com a compreensão das normas jurídicas. O direito não é um mundo abstrato, é um mundo de realização concreta da justiça. Eu passo ao caso específico. Os fatos relevantes do caso concreto aqui vão descritos a seguir. Após receber de instituições financeiras informação sobre os montantes globais movimentados mensalmente pelo contribuinte H, a Receita Federal constatou que sua movimentação financeira era incompatível com os rendimentos declarados à Receita Federal na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda. À vista dessas informações, instaurou regularmente um processo administrativo fiscal, intimou o contribuinte para se defender e apresentar as suas provas e as suas razões. O contribuinte não apresentou no prazo de 20 dias, mais 5 dias, e o contribuinte igualmente deixou de apresentar as suas razões e os documentos que comprovassem não ter havido a sonegação. Diante da omissão do contribuinte em apresentar as suas razões e as suas provas, a Receita Federal, com base na lei, emitiu requisições de informações sobre movimentações financeiras dirigidas aos bancos em que o contribuinte movimentou recursos para obter as informações diretamente dessas fontes, já que o contribuinte se furtou de apresentar essa documentação. Ao término do procedimento administrativo, que levou anos, foi constatado o não recolhimento dos tributos, feito o lançamento tributário, ou seja, a formalização da dívida contra o contribuinte H e sua esposa T, que era cotitular de várias das contas movimentadas. E tendo identificado a existência de crime, a Receita Federal fez uma representação ao Ministério Público, encaminhando toda a documentação do processo administrativo fiscal que havia conduzido. Qual é o direito aplicável aqui? Todos os fatos narrados acima, as informações prestadas pela instituição financeira, a instauração do processo administrativo fiscal, o lançamento do tributo devido e a representação ao Ministério Público, na minha visão e na minha interpretação da legislação, seguiram rigorosamente as normas aplicáveis. A primeira lei relevante aqui é a lei complementar, já citada, número 105 de 2001, que é a lei que dispõe sobre o sigilo das operações das instituições financeiras. E esta lei, do seu artigo 5º, diz o seguinte: o Poder Executivo disciplinará
os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços. Portanto, o Poder Executivo disciplinará a prestação de informações pelas instituições financeiras à administração tributária, basicamente à Receita. Em seguida, o parágrafo 2º desse dispositivo, desse artigo, diz o seguinte: as informações transferidas restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados. Aqui, portanto, pela dicção expressa desse dispositivo, que se dirige às instituições financeiras, as informações por elas transferidas devem se limitar à identificação do titular das operações e aos montantes globais mensalmente movimentados. O dispositivo, portanto, veda que se identifique a origem ou a natureza dos gastos do correntista, e faz muito bem, porque esta norma se justifica em nome da proteção da privacidade. Não cabe à instituição financeira saber se esse dinheiro veio de salário, de pensão alimentícia ou de uma doação, ou se ele foi empregado na compra de remédios ou para comprar cavalos. A instituição financeira não tem acesso a essa informação que diz respeito à privacidade das pessoas. Portanto, a norma se justifica. Você só identifica o titular da operação e o volume movimentado, mas não a origem do dinheiro nem o seu destino. Esse dispositivo é regulamentado, e bem regulamentado, por uma instrução normativa da Receita Federal, que cuida financeira, da transmissão dos arquivos digitais e da preservação do sigilo. Esse é o artigo 5º. A Lei Complementar número 105 também tem o artigo 6º, que diz o seguinte: as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Tanto como se depreende da textualidade desse dispositivo, ele se dirige aos agentes do fisco, da Receita da União e dos Estados, não às instituições financeiras. O artigo 5º se dirige às instituições financeiras e o artigo 6º se dirige aos agentes da fiscalização. E os agentes da fiscalização, com todas as vênias, têm acesso a todos os dados e os seus detalhamentos, como consta do próprio dispositivo. Como é que se vai fiscalizar sem acesso a esses elementos? Portanto, nesse caso, pedindo todas as vezes as compreensões contrárias, penso que não há que se falar em limitação ao montante global movimentado sem identificar a origem ou a natureza dos gastos. Identificar a origem e a natureza é parte essencial da atividade fiscalizatória. Esse artigo 6º está regulamentado por decreto presidencial de 2001, que prevê uma série de garantias para o contribuinte, a saber, que o pedido de requisição apenas pode ser feito por intermédio de servidor ocupante do cargo de auditor fiscal da Receita Federal, o qual restará identificado ao formular a requisição de informações sobre movimentação financeira. Portanto, só pode pedir informações
auditor fiscal, isso na lei federal, da Receita Federal, que tem que identificar o seu nome. Em segundo lugar, o contribuinte é intimado para prestar informações. Em terceiro lugar, somente pode ser feito esse tipo de requisição se tiver sido instaurado um procedimento administrativo fiscal formal. E 4, o próprio decreto estabelece um conjunto de situações objetivas que permitem esse tipo de requisição. Pois bem, esses dispositivos, tanto o artigo 5º, dirigido às instituições financeiras, quanto o artigo 6º, dirigido aos agentes da Receita, ambos foram declarados constitucionais por este plenário do Supremo Tribunal Federal em ações diretas relatadas pelo ministro-presidente e em repercussão geral relatada pelo ministro Luiz Edson Fachin. Portanto, a meu ver, não há dúvida acerca da legitimidade da obtenção desses dados pela Receita Federal. E aqui, de novo, pedindo vênia, um ponto de discordância com a posição e foi manifestada na medida liminar concedida pelo presidente, que entendeu o seguinte, que o plenário teria sido, aspas, enfático no sentido de que o acesso às operações bancárias se limita à identificação dos titulares das operações e dos montantes globais mensalmente movimentados, ou seja, dados genéricos e cadastrais dos correntistas, vedada a inclusão de qualquer elemento que permita identificar sua origem ou natureza dos gastos. Fecho aspas. Essa previsão, como eu disse acima, ela se dirige às instituições financeiras e não se aplica, como me parece decorrer do dispositivo, claramente, aos agentes do fisco. São situações e momentos diferentes. O primeiro diz respeito às informações que a instituição financeira presta à Receita e o segundo, à atualização fiscalizadora da Receita. No caso concreto, os dados bancários constantes dos autos foram obtidos, a meu ver, com respeito a esses dispositivos, de modo que não estão inquinados de ilicitude. Portanto, concluo essa parte, já avançado no meu voto, de que não há inconstitucionalidade na maneira como as instituições financeiras prestaram informações à Receita e na maneira como a Receita instaurou o procedimento administrativo fiscal, requisitou novas informações. Agora chegamos ao ponto da etapa seguinte, o compartilhamento com o Ministério Público. Aqui estão em discussões 3 momentos distintos. Informações prestadas pelas instituições financeiras à Receita, ação do processo administrativo pela Receita e, em terceiro lugar, representação criminal feita pela Receita ao Ministério Público. Enfrento agora a questão de saber se foi legítimo ou não o encaminhamento de todo o material do processo administrativo fiscal ao Ministério Público. Cumpre lembrar, antes de examinar a legislação específica, e o próprio ministro-presidente lembrou isso no seu voto, que todo agente público tem o dever de comunicar à autoridade competente a ocorrência de crime. O ministro-presidente não contesta isso. A divergência substancial de Sua Excelência diz respeito ao envio de todo o material do processo administrativo, inclusive, destacou Sua Excelência, os extratos bancários e as declarações de imposto de renda. Portanto, a autoridade tem o dever. Não há dúvida acerca desse dever, e indo do geral para o específico, o Código Tributário Nacional também impõe essa obrigação e diz que esta comunicação não constitui violação de sigilo fiscal. E, ademais, o artigo 83 da Lei 9.430, e observo que a redação do Código Tributário Nacional, porque alguém poderia supor, o Código Tributário Nacional de 65 é anterior à Constituição de 88, alguém poderia supor que esse dispositivo não tivesse sido recepcionado. Mas esclareço aqui
que a redação desse específico dispositivo que cuida das representações fiscais para fins penais foi introduzido pela Lei Complementar 104 de 2001, portanto já posterior à Constituição. E a Lei Federal 9.430 de 83 regulamenta a representação fiscal para fins penais relativas aos crimes contra a ordem tributária e aos crimes contra a Previdência Social, dizendo que ela será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Esse é o dispositivo que impõe aquela restrição a que me referi antes. A Receita só pode encaminhar, mesmo que ela constate o crime no primeiro momento, ela só pode encaminhar ao Ministério Público após a conclusão do processo administrativo fiscal. Devo dizer que este procedimento de comunicação da Receita ao Ministério Público é assim e sempre foi assim. E para afastar a possibilidade do compartilhamento de dados, a meu ver, seria necessária a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, ou pelo menos a sua interpretação conforme a Constituição, para excluir dados que se considerassem protegidos pelo sigilo bancário. Eu devo dizer que não vejo, com todas as vênias, essa inconstitucionalidade aqui. É certo que os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada têm previsão constitucional e, de fato, são muito importantes. Mas eu não consideraria o sigilo das informações financeiras parte do núcleo essencial do direito de privacidade e intimidade, notadamente em relação ao fisco e em relação aos órgãos de persecução penal, pedindo vênia, evidentemente, a quem entende diferentemente. Porque esse é um direito fundamental que precisa ser balanceado com outros valores constitucionais, inclusive a proteção de bens jurídicos constitucionais, como a vida e a propriedade e integridade física das eventuais vítimas de delito, com a probidade administrativa, a integridade do erário, o dever do Estado de garantir segurança pública. De modo que o meu entendimento é que se a prova foi obtida pelo fisco, pela Receita, licitamente, não deve haver fundamento jurídico que impeça esse compartilhamento com o Ministério Público diante dos indícios de conduta criminosa. E aqui acho que há um ponto muito importante e acho que nós devemos insistir nele, que é o seguinte: a Receita compartilha os dados com o Ministério Público, mas não há quebra de sigilo aqui. Há uma transferência de sigilo e o Ministério Público tem o dever de preservar este sigilo e constitui crime, seja pelo membro do Ministério Público como por qualquer pessoa, vazar informação protegida por sigilo fora daquelas exceções previstas na legislação, e o Supremo Tribunal Federal assentou isso de maneira inequívoca no julgamento das ADIs conjuntas a 2859 e as demais em 2016, abro aspas, os artigos 5º e 6º da Lei Complementar 105 e seus decretos regulamentares consagram de modo expresso a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com o SPEC em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador que tem o dever de sigilo para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina a Constituição. E é isso mesmo. Portanto, não há quebra de sigilo. Há a transferência de sigilo de um órgão, que é a Receita Federal, para o Ministério Público, e ambos têm o dever de preservar este sigilo. Portanto, eu não considero razoável que a Receita Federal comunique ao Ministério Público
o indício de crime, não posso enviar toda a documentação, o que obrigaria o Ministério Público a ir a juízo para dizer, olha, a Receita Federal me comunica que tem um indício de crime, mas eu não posso ver toda a documentação, então queria pedir autorização para ver a documentação. O que é que o juiz vai fazer? O juiz vai dizer que pode. Naturalmente que o juiz vai dizer que pode. Como é que vai saber se tem elementos ou não sem ver essa documentação? O juiz vai dizer, examina as provas e vê se tem fundamento para o oferecimento da denúncia. De modo que, como eu acho que está implícito o deferimento nesses casos, porque a Receita não faria isso irresponsavelmente, nem o Ministério Público atuaria irresponsavelmente, porque se assim procederem, o que evidentemente não é a regra, devem estar sujeitos às punições adequadas, porque eu acho que isso seria uma mera etapa formal burocrática. Eu, pedindo todas as vênias aos entendimentos diferentes, eu sou contra. Vejam, este fato, este caso, que é um caso que eu considero dentro do padrão geral, se refere a fatos ocorridos em 2002 e 2003 e que nós estamos julgando em 2019. Então, nós não precisamos de uma nova etapa processual e sempre lembrando que a decisão do juiz que viesse a autorizar essa quebra seria recorrível, por sua vez, dando início a uma longa peregrinação pelas diferentes instâncias da justiça brasileira que nós estamos acostumados. Portanto, eu acho que nós não precisamos nem de mais uma etapa burocrática, nem de mais um recurso, sempre pedindo todas as vênias. E digo, e o ministro Fachin já fez esse registro, não vou me alongar, as duas turmas têm decisões nesse sentido, dizendo que é legítimo pedir a atuação do Ministério Público nesse caso. Da mesma forma, essa Corte entende ser possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal para fins de instrução penal. Tem decisão da primeira turma, tem decisão da segunda turma e tem uma longa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que foi citada pelo ministro Luiz Edson Fachin. Há uma última observação, presidente, uma ressalva que considero muito importante e que acho que vai ao encontro de algumas preocupações manifestadas por Vossa Excelência. Todos os atos desses procedimentos devem ser formais. A comunicação pela instituição financeira, a requisição dos documentos pela Receita Federal e o encaminhamento ao Ministério Público. Não há espaço para pedidos informais, curiosidade, bisbilhotice e muito menos perseguição. Eu acho que nessa vida ninguém deve ser perseguido, nem ninguém deve ser protegido. Talvez a minha crença mais profunda é que as pessoas devam ser tratadas igualmente, como todos nascemos iguais em direitos e obrigações. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, merece ser indevidamente perseguido nem protegido. Tudo deve seguir critérios processuais e materiais prévios e tanto quanto possível objetivos. No Brasil, tudo que possa ser objetivo, ou quase tudo que possa ser objetivo, é melhor do que o que envolva subjetividade, numa cultura em que muitas vezes ainda prevalece a máxima de aos amigos tudo, aos inimigos a lei, interpretada da forma mais severa possível. Portanto, e nessa linha, é diferente a situação aqui examinada, em que o auditor da Receita Federal, no exercício da sua função, deparou-se com um indício de sonegação e de crime e comunica ao Ministério Público. Essa situação é diferente daquela em que um auditor, por especulação, viesse a esponte própria ou mediante solicitação informal de quem quer que seja, produzir uma verdadeira investigação de natureza criminal com a coleta de dados bancários já pré-ordenada com o objetivo de fornecê-los às autoridades de persecução penal. Essa hipótese é inaceitável, essa hipótese é ilegítima, essa hipótese é criminosa, essa hipótese merece ser reprimida adequadamente. Porque
Nós estamos falando da trajetória em que a instituição financeira comunica à Receita, a Receita instaura procedimento, requisita novas informações, produz o processo e encaminha ao Ministério Público. Se o Ministério Público quiser ter acesso direto a informações bancárias, aí ele precisa de autorização judicial. Essa é a determinação constitucional. Portanto, há um caminho legítimo e há um caminho que não é legítimo e, portanto, em óbice dicto, também gostaria de deixar isso assentado. É importante isso, e inclusive isso justifica aquilo que foi colocado por alguns colegas como ampliação do foco da repercussão geral. E veja, é algo totalmente diferente, mas só para dar um exemplo, há 2 semanas atrás, um promotor de justiça no estado de Santa Catarina, ele proferiu um alvará de soltura e foi cumprido. O Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público abriu o procedimento, não é mesmo, doutor Aras? Quando eu recebi a comunicação daquele alvará, eu imaginei, ministro Alexandre, Vossa Excelência, que integrou o Ministério Público, era fake news. E depois se verificou que o promotor tinha proferido um alvará de soltura e foi dado cumprimento ao alvará de soltura. Então nós temos que colocar realmente quais são os limites e as competências. Por isso que eu tenho sempre dito, poder são 3. Executivo, Legislativo e Judiciário. São 3 os poderes. E esses 3 poderes, eles têm freios e contrapesos que precisam ser exercidos. Desculpe interrompê-lo. Não, prazer de Vossa Excelência, eu estou de acordo. Então, portanto, presidente, por todas essas razões e concluindo, entendo que concluído o processo administrativo fiscal e constatada a existência de crime, deve a autoridade competente encaminhar a representação fiscal para fins penais ao Ministério Público com todos os elementos apurados e tal providência não depende de prévia autorização judicial. É nesse ponto específico que manifesto divergência com Vossa Excelência, deixando claro, todavia, que o caminho inverso, como disse, não é legítimo. O Ministério Público não pode requisitar à Receita Federal de ofício, ou seja, sem tê-las recebido da Receita, informações protegidas por sigilo fiscal. Neste caso, se impõe autorização judicial. E, por fim, presidente, eu vou abreviar, porque aqui Vossa Excelência, entendo, reajustou a posição em relação a liminar, portanto a divergência não se coloca, ou pelo menos não com a mesma intensidade, é a questão do compartilhamento de dados pela unidade de inteligência fiscal. Eu cito as diversas convenções internacionais de que o Brasil é signatário e deixando claro que o compartilhamento das informações bancárias e fiscais para fins de arrecadação e para fins penais é uma realidade mundial e tratados e convenções firmados por todos os países, por muitos países, assim prevêem. Eu cito a Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária, o Acordo Multilateral de Autoridades Competentes, o Acordo Bilateral do Brasil com os Estados Unidos, conhecido como Foreign Account Tax Compliance Act, a Convenção de Palermo, a Convenção de Mérida, e acho que dentro desse contexto da legislação brasileira com os atos internacionais, o nosso sistema funciona bem e tem permitido o combate de maneira eficiente à lavagem de dinheiro e temos seguido recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, que é o GAF, em que a recomendação número 9 prevê, aspas, que os países deveriam assegurar que as leis de sigilo das instituições financeiras não inibam a implementação das recomendações do GAFI. Há um esforço mundial no enfrentamento de diferentes tipos de criminalidade que depende da identificação do fluxo do dinheiro e penso que uma autorização judicial prévia dificultaria, quando não comprometeria, este papel. A grupo de trabalho sob suborno da OCDE já emitiu recomendações. Aqui faço uma observação, quer dizer, o monitoramento da lavagem do dinheiro e da circulação de capitais, ele serve
para identificar crimes de diferentes naturezas e muito graves, que incluem tráfico de drogas, de armas, de pessoas, pornografia infantil, sequestros, pistolagem, organizações criminosas, financiamento do terrorismo, até mesmo financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Como é que funciona pela legislação interna o COAF, hoje rebatizado de UIF, de UIF? Há uma primeira norma na Lei Complementar 105 que prevê que o Banco Central e a CVM devem comunicar à Unidade de Inteligência Financeira movimentações suspeitas. Mas as principais regras sobre o COAF estão na Lei 9.613 de 98, que dispõe a lei sobre os crimes de lavagem e ocultação de bens e valores e sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de ilícitos. E essa legislação prevê com clareza o papel do COAF, hoje UIF. Eles devem manter registro de todas as transações em moeda nacional e estrangeira, inclusive com títulos de valores mobiliários, títulos de crédito e etc. Portanto, manter registro das transações e comunicar ao COAF, portanto, as instituições financeiras têm o dever de, não só as instituições financeiras, administradoras de cartão de crédito, bolsas de valores, cartórios, eles têm que manter registros das transações e têm o dever de comunicar ao COAF se elas ultrapassarem determinados limites em valor, se forem em espécie, circulação, já disse isso mais de uma vez aqui, o sujeito que paga R$100 mil, R$200 mil, R$500 mil em dinheiro, papel, na mão, na mala, pode acender uma luz amarela quando não uma luz vermelha. Ninguém circula o papel moeda por aí afora. Portanto, se o pagamento for em espécie, o depósito em espécie ultrapassar determinados limites ou tiverem indícios de crime, de acordo com instruções específicas, há o dever de comunicar. A posição inicial, penso que já reajustada do eminente presidente, é que neste caso as informações que vão para o COAF são informações de montantes globais. Essa é a informação que a instituição financeira passa para o COAF e, portanto, é a aplicação do artigo 5º da lei complementar. A limitação de montante global da instituição financeira para eu entendi que é lícito a circulação dos RIFs. Tanto na via de encaminhamento quanto na via de informar se há ou não há dados. Então, nesse ponto, estamos de acordo. Sem nenhuma necessidade de intervenção judicial. Certo. Até porque o relatório de inteligência financeira, em rigor, ele não contém aquelas informações que Vossa Excelência excluiu do compartilhamento, que seriam os extratos bancários. São informações genéricas de duas naturezas. Você tem que comunicar ao COAF se houve operação em espécie e tem que comunicar se houve operação suspeita. Quando a operação é em espécie, basta comunicar, olha, aqui movimentou tanto de dinheiro. Mas a operação suspeita, aí não pode ser só com a identificação do titular e do montante, porque há outras informações relevantes. A circular que disciplina essa matéria identifica as situações que devem ser encaminhadas ao COAF, que devem ser comunicadas ao COAF. E, veja, a apuração da lavagem de dinheiro é uma das mais complexas de todos os crimes e a sua detecção é difícil e sua forma é cambiante. Justamente pela diversidade e adaptabilidade das tipologias de lavagem de dinheiro, o Banco Central enumera uma ampla gama de operações consideradas suspeitas que devem ser comunicadas aos órgãos de controle. Em sua carta circular 3.542, o Bacen estabeleceu uma relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na lei de lavagem.
E aí as situações são situações relacionadas com operações em espécie e moeda nacional, aumento substancial no volume de depósitos, fragmentação de depósitos, realização de depósitos de grandes valores em espécie, movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, atividade econômica ou ocupação profissional, movimentação habitual de recursos financeiros de ou para pessoas politicamente expostas. Nada disso é compatível com a informação apenas de montantes globais, até porque um pagamento de 30 mil, um depósito de 30 mil reais não tem problema nenhum, mas é possível que rotineiros depósitos, 30 depósitos de R$1.000 tenham um problema. Nós mesmos julgamos na turma, a ministra Rosa e eu, e os demais colegas, um caso em que uma pessoa, um parlamentar, recebia, supostamente a título de propina, um conjunto de dezenas de depósitos de 9 mil e poucos reais para não chegar aos 10 mil reais, que era, não sei se ainda é, o valor que automaticamente gerava a comunicação. Portanto, às vezes um depósito de 500 mil reais pode não ter nenhum problema, mas inúmeros depósitos até chegar a 500 mil reais, de 9.500 reais, pode ser que acenda uma luz amarela. E aqui, em casos importantes já julgados pelo Supremo, inclusive a ação penal 470, os relatórios do COAF foram decisivos e citados em diferentes decisões, e aí o presidente apresentou as justificativas dele, e certo ou errado, a verdade é que depois da medida cautelar, o COAF reduziu drasticamente o número de RIFs que encaminhou. No primeiro semestre foram 4.449, no segundo semestre, enquanto vigente a liminar, foram 483, mais ou menos um décimo. E, como já observado, os sistemas de transmissão desses dados pelo COAF são protegidos por sigilo, são protegidos pelas autenticações digitais adequadas, e quem envia e quem recebe é identificado. É impossível imprimir esses relatórios, de modo que eu acho que se tomam os cuidados possíveis e devem ser reprimidos os abusos. A decisão originalmente proferida pelo presidente, pelo que entendi, abrangia também o Banco Central e a CVM. Eu entendo que, pelas mesmas razões, também não se deve aplicar a essas instituições qualquer vedação de compartilhamento de indício de comportamento criminoso devidamente documentado. Portanto, presidente, e concluo, eu estou votando pelo provimento do recurso, que é um recurso do Ministério Público contra a decisão do Tribunal Regional Federal, que anulou o processo em que houve compartilhamento. Eu estou restabelecendo a sentença de primeiro grau. O caso em questão envolvia tão somente o acesso pela Receita aos dados do contribuinte e seu compartilhamento com o Ministério Público. Portanto, em rigor técnico, a decisão deveria se cingir a esse ponto. Porém, como a decisão cautelar se estendeu, como a decisão, aliás, da origem, se estendeu ao Ministério Público e a decisão cautelar se estendeu a outros órgãos, tendo em vista que essa matéria é importantíssima para o enfrentamento da lavagem do dinheiro e o cumprimento de obrigações internacionais do Brasil, eu vou aderir à conclusão que foi esposada, que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Talvez possamos, eventualmente, ao final do julgamento, fazer um retoque aqui ou ali, mas a ideia central eu estou de acordo, que é a seguinte: é constitucional o compartilhamento, tanto pela unidade de inteligência financeira, dos relatórios de inteligência financeira, quanto pela Receita Federal do Brasil, da íntegra do procedimento fiscalizatório que define o lançamento do tributo, com órgãos de persecução penal para fins criminais que deverão manter o sigilo dos dados. Portanto, eu voto no sentido da legitimidade do compartilhamento feito com o Ministério Público, tanto pela Receita Federal
quanto pelo COAF e demais órgãos que tenham atividade fiscalizatória, pedindo todas as vezes a Vossa Excelência pela divergência que ficou significativamente reduzida ao longo da evolução dos debates. Esse é o meu voto, presidente. Agradecendo a atenção de todos. Agradeço. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.